presença tremenda aqui. I'm just going to minister out of the fullness of what the Lord is showing me. E eu vou ministrar da plenitude do que o Senhor me mostrou. The Lord has so much compassion and love for the people that persevere to receive from Him. O Senhor tem tamanho amor e paixão pelo povo que persevera em ouvi-lo. He's pouring out so much love over you right now. Ele está derramando tanto amor sobre vocês neste momento. Maybe many of you have felt it during the worship. Talvez muitos de vocês tenham sentido durante a adoração. His love is the only thing that connects heaven and earth. O seu amor é a única coisa que liga os céus e a terra. Everything else is not real. Todo o restante não é real. Everything else is an illusion that we have created through what we have believed. Tudo mais é uma ilusão que nós criamos a partir daquilo que cremos. The love of God is what created all things. O amor de Deus foi o que criou todas as coisas. And it's only His substance of love E that keeps us alive. É apenas a substância do amor dele que nos mantém vivos. If you could see into the spiritual realm, Se você pudesse enxergar na dimensão do espírito, you would see light moving so fast that you could not make forms from it. você veria a luz se movendo com tamanha velocidade que você não poderia discernir a forma dela. That light is bands of His love and compassion for humanity. E essa luz, ela é como frequências do seu amor. No darkness can stand in front of His light. As trevas não poderiam permanecer diante da sua luz. It's only when we decide to move away from His love and light Somente quando nós decidimos nos afastar do seu amor e da sua luz, do we start to create things that are not real. é que nós começamos a criar coisas que não são reais. We think we're making security and comfort from what we believe. Nós pensamos que a partir daquilo que nós cremos, estamos fazendo coisas confortáveis ou trazendo segurança. But what we're doing is creating shadows. Mas o que de fato estamos fazendo é criando sombras. And it's in those shadows where we can get lost and confused. E é nessas sombras que nós nos perdemos e somos confundidos. God says in His Word that He's a rewarder of those who diligently seek Him. Deus diz em sua palavra que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam com diligência. That reward is more of Himself. Esse galardão, essa recompensa é mais dele mesmo. More of His substance. Mais da substância dele. More of His light. Mais da sua luz. More of His desire for you. Mais do seu desejo por você. All of us have come to the place where we are in our life today Todos nós chegamos a este lugar onde estamos em nossas vidas hoje, because of what we believe. por causa daquilo que cremos. We are today because of what we believed yesterday. Nós somos quem somos hoje por causa daquilo que nós cremos ontem. But we need to challenge what it is we believe each day. Mas a cada dia nós precisamos desafiar no que é que eu creio, To determine if our foundations are on the rock. para determinar se nossos fundamentos estão na rocha. That rock is Christ Jesus. Esta rocha é Cristo Jesus. Not Jesus of Nazareth. Não Jesus de Nazaré, Christ Jesus. Cristo The Jesus. resurrected O Christ. Cristo ressurreto. It's that resurrected Christ, that spiritual Christ É este Cristo ressurreto, o Cristo espiritual, that desires to take up residence inside of each of us que decide vir e habitar dentro de cada um de nós, through His Holy Spirit. por meio do seu Santo Espírito. And determined by our right believing determines how much access the Father has to us. E de acordo com a maneira como nós cremos, se ela é correta, isso determina o acesso, nosso acesso a Ele e dele a nós. Many Christians grow up and die believing in something that never takes place in their life. Muitos cristãos vivem e morrem
crendo em algo que nunca veio a fruir, nunca veio a acontecer em suas vidas. Because they did not take the time to discover for themselves the revelation of Christ. Porque não gastaram o tempo para descobrir por si mesmos a revelação de Cristo. We cannot live on someone else's revelation. Nós não podemos viver na revelação de outras pessoas. You must have your own personal experience. Você precisa ter a tua experiência pessoal. No one can take your experience away from you. Ninguém poderá roubar de ti a tua experiência. And no one can argue with you about what you experienced. E ninguém jamais poderá discutir com você a respeito daquilo que você experimentou. It's your experience. A experiência é tua. And it's designed to connect you with the true body of Christ. E ela foi projetada, designada para ligar você com o verdadeiro corpo de Cristo. The true body of Christ walks in the revelation that Jesus Christ is the head of this body. O verdadeiro corpo de Cristo caminha na revelação de que Ele, Jesus, é o cabeça deste corpo. There's only one head on the body of Christ. Há apenas um cabeça sobre o corpo de Cristo. That means that our belief system must be submitted to the head. Isso quer dizer que o nosso sistema de crenças precisa estar submisso à cabeça, ao cabeça. Our ideas must be submitted to Christ. Nossas ideias precisam ser submetidas a Cristo. He will instruct us. Ele nos instruirá. He will direct us. Ele nos guiará. And He will connect us. E Ele nos ligará. Jesus told Peter Jesus disse a Pedro that upon this rock I will build my church. que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Turn in your Bibles to Matthew 10. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Verse 13. 16:13. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? He's asking each one of you that same question. Ele faz a cada um de nós a mesma pergunta. Verse 16, Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Versículo 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. In other words, Simon, you didn't get this revelation from someone else. Ou seja, Simão, você não recebeu esta revelação de outra pessoa. Even though the prophets before you had prophesied that I was coming, Ainda que os profetas antes de você tenham profetizado que eu viria, you received this revelation directly from my Father. você recebeu esta revelação diretamente do meu Pai. And because you took the time to receive this revelation, E porque você gastou tempo para poder receber esta revelação, you are blessed. você é bendito. You are blessed. És bendita. When you get a revelation from heaven, Quando você recebe uma revelação do céu, you are blessed você é abençoado. because it's your experience. Porque é a tua experiência. That's part of God's reward to you. É parte do galardão, da recompensa de Deus para você. 1 second in the presence of God Um segundo na presença de Deus can change your future. pode transformar o teu futuro. People spend years going to universities and studying, As pessoas gastam anos indo a universidades, estudando, and that's fine.
E isso está bem, but it won't change you as fast as being in the presence of God for 1 mas second. não te transformará mais rápido do que estar um segundo na presença de Deus. That's part of diligently seeking Him. Isso é parte de buscá-lo And diligentemente. His reward is more of Him. E então o galardão dele é mais dele mesmo. And He tells Peter, He says in verse 18, "And on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." E ele diz a Pedro no versículo 18: "E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Jesus is telling Peter that this rock that that Christ is going to build on Jesus está dizendo a Pedro que esta pedra, esta rocha sobre a qual ele edificará, that foundation is always built upon the prophecy of Christ. esta fundação, este fundamento a edificação é sempre sobre a profecia de Cristo. How many of you know that you are His church? Quantos sabem que você é a sua igreja? Say, I am His church. Diga, eu sou a sua igreja. I am His church. Eu sou a sua igreja. And when I receive a revelation of Christ, He builds that on me. E quando eu recebo uma revelação de Cristo, Ele edifica isto em mim. And what is He going to build? O que Ele edificará? People who have had the same experience. Pessoas que tiveram a mesma experiência. He's going to connect you. Ele os unirá, os ligará. That's how the body is formed. Assim é formado o corpo, On revelation. sob revelação. No one has all the revelation. Ninguém tem toda a revelação. We all need one another. Nós todos precisamos uns dos outros. We are spirits that have come from the Father. Somos espíritos e viemos do Pai. And each one of us, before we took residence in this physical body, E cada um de nós, antes de tomarmos residência neste corpo físico, made an agreement with our Heavenly Father fizemos um acordo com o nosso Pai Celestial, that we would fulfill His assignment. de que nós cumpriríamos o seu desígnio. His assignment is inside of your spirit. As tarefas, os desígnios dele para nós estão dentro do nosso espírito. And you knew what it was before you were born. E você já sabia qual era antes mesmo de nascer. Because everything was completed before the foundation of the world. Porque tudo já havia sido terminado antes mesmo da fundação do mundo. But you have forgotten what it was that you agreed to. Mas nós nos esquecemos o que foi que nós concordamos ou acordamos com o Senhor. Qual foi nosso acordo? And that's what the world is for. E é para isto que serve o mundo. Oh, did you not know that? Você não sabia disso? Oh, yeah. É. I'm going to show you. Vou mostrar para vocês. Verse 89 of Psalms, or chapter 89 of Psalms. Capítulo 89 de Salmos. Salmos 89. Look at your neighbor and say, I'm rewarded by God. Olha para o teu vizinho e diz assim: eu sou recompensado por Deus. I am blessed of God. Sou bendito de Deus, diz para ele. Sou bendita. In chapter 89, verse 11, Versículo 11, capítulo 89 de Salmos. it says, the heavens are yours, the earth also is yours, the world and all its fullness, you have founded them. Diz assim: teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. So we know the heavens and the earth are God's. Então nós sabemos que céus e terra são do Senhor. How many of you know the heavens and the earth are God's? Quantos sabem que céus e terra pertencem ao Senhor?
Now, it doesn't say the world is God's. Mas não diz aqui que o mundo pertence a Deus. It says that he formed it. Diz que ele o fundou. He founded it. Ele fundou. If you look up the world in Hebrew, Se você procurar a palavra mundo no hebraico, the word world actually means time span of life. a palavra mundo, ela significa o tempo Keep que that in dura mind. a vida. Keep that in mind as you turn over to Jeremiah Guarda isso e agora abre lá em Jeremias chapter 51. 51. Look in verse 15. Versículo 15. He has made the earth by his power. Jeremias 51:15. Ele fez a terra com o seu poder. He has established the world by his wisdom Ele fundou o mundo com a sua sabedoria and stretched out the heaven by his e understanding. estendeu os céus com o seu entendimento. God used his wisdom to form the world. Deus usou a sua sabedoria para formar o mundo. Now, when I was a little boy going to church, Quando eu era um menino ainda indo à igreja, I grew up in a Baptist church, eu cresci numa igreja batista and I was taught that the world was an evil place full of sinful people. e aprendi que o mundo era um lugar terrível, cheio de pecado e pessoas pecadoras. And that it was everybody that did not receive Jesus was going to hell because of the evil world. E que todo mundo que não recebesse Jesus ia para o inferno por causa do maligno mundo. And I believed all of what that preacher was telling me. E eu acreditava tudo aquilo que aquele pregador me contava. But I've come to understand that only part of what he was telling me was correct. Mas eu vim a compreender que apenas parte do que ele me ensinava estava correto. How many of you have heard the same evangelical teaching? Quantos já ouviram aqui o dizer ensino evangélico? That the world is an evil place Ou que alguém você já ouviu isso? Que o mundo é um lugar full of sinful maligno, people. cheio de pessoas pecaminosas ou pecadoras. Já Most, ouviu falar isso? most people have heard that preaching. A maioria de nós já ouviu esta pregação. And absolutely, Christ came for this world. E absolutamente sim, Jesus Cristo veio para o mundo. The most popular verse that everybody can quote is John 3:16. O versículo mais popular que todos podem citar é João 3,16. How many of you know John 3:16? Quem conhece João 3,16? There's probably 2-year-old kids that know John Eu 3:16. acho que até criancinhas de 2 anos de idade conhecem João 3,16. So if God loved the world so much Então, se Deus amou ao mundo de tal maneira that he gave his son, que deu o seu filho, who does the world belong to? a quem pertence o mundo? The devil? O diabo? Not if God gave his son for it. Não, se Deus deu o seu próprio filho por ele. God established the world for us to understand many, many things in our physical body. Deus estabeleceu o mundo para que nós pudéssemos compreender muitas coisas em nossa vida no físico. Because the world is different than the earth and the heavens. O mundo é diferente de a terra e de os céus. The earth and the heavens are connected to God. Terra e céus são ligados, conectados a Deus. He lost the world through disobedience by his first Adam. Mas o mundo ele perdeu pela desobediência do primeiro Adão. Let me show you some scriptures. Deixa eu mostrar para você alguns versículos. Turn over to John 17. João 17. João 17. Let's look at chapter 12 first. Não, primeiro vamos lá no capítulo 12, João 12.
Verse 46. João 12, 46. This is Jesus speaking. Jesus está falando. I have come as a light into the world that whoever believes in me should not abide in darkness. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him. E se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar ou não crer, eu não o julgo. Jesus says, I do not judge him. Jesus está dizendo, eu não o julgo. For I did not come to judge the world, Pois eu não vim para julgar but to save the o world. mundo, mas para salvar o mundo. Who does the world belong to? A quem pertence o mundo? A Deus. Jesus returned the world back to the Father. Jesus retornou o mundo a Deus. But Devolveu. if we don't understand that, Mas se nós não compreendermos isto, we're going to miss out on the wisdom of God. vamos perder, vamos deixar passar a sabedoria de Deus. He formed the world with his wisdom. Ele formou o mundo com a sua sabedoria. There is wisdom in understanding the purpose of this world. A sabedoria em compreender o propósito deste mundo. Because in understanding the purpose of this world, you will discover your purpose. Porque ao compreender o propósito do mundo, você descobrirá o seu propósito. People are not your enemy. As pessoas não são seus inimigos. People are your opportunity to discover your purpose. As pessoas são a tua oportunidade de descobrir o teu propósito. Sin is not what you do, it's why you do O it. pecado não é o que você faz, é por que você o faz. Say that again. O pecado não é o que você faz, é a razão pela qual você o faz. Also, when I was growing up in the church, I understood from my pastor Também, quando estava crescendo na igreja, compreendi com meu pastor that doing things like cursing and drinking and running around with people that did made me a sinner. que eu aprendi que falar palavrão, me embebedar, correr por aí com um monte de pecadores, isso era pecado, isso não seria bom. And they would point to all these places where they had all of these so-called sinful people living. E ele apontava para muitos lugares, apontando para aonde estavam vivendo os pecadores. And they would take me and they'd say, no, these people are sinful. E me levavam e diziam, não, aqui não, porque essas pessoas são pecadoras. Look what they're doing. Olha o que elas estão fazendo. Look at their activities. Olha as suas atividades, suas ações. They're stopping your church of God from growing. Elas impedem a igreja de Deus de crescer. But were they? Mas elas estavam impedindo? No. Não. If we don't understand why the world operates the way it does, Se nós não entendermos por que o mundo funciona da maneira que funciona e opera, we become the problem, not the solution. nós nos tornaremos o problema ao invés de nos tornarmos a solução. People are not the problem. As pessoas não são o problema. Our lack of understanding is the problem. A nossa falta de entendimento, sim, este é o problema. If you are who you say you are in Christ, Se você é quem diz ser em Cristo, then there should be no darkness in you. então não deveria haver trevas em ti. You see, you can't stop desire that comes from darkness if it's in you. Se você não pode impedir o desejo que vem das trevas se elas estiverem em você. How many of you know what a magnet is? Sabe o que é um ímã? How many of you ever played with a magnet? You Quem know, já brincou com um ímã? everybody's played with a Todo mundo magnet. já brincou com ímã. You know, you can put the positive towards the negative and it attracts. Você sabe, né? Você pega o positivo e o negativo e elas se atraem. If you see your physical body in the spirit realm, Se você pudesse ver o teu corpo físico na dimensão do espírito, you're a big, huge electromagnetic
magnet. Você seria um imenso, um grande imã eletromagnético. And your strength is determined by the electrons and protons that you have spinning around in your body. Your power, your strength. A tua força é determinada pelo que está girando, o que está se movendo, o que você tem, a tua composição. Some magnets are stronger than others according to the electrons that are in them. Alguns ímãs são mais fortes do que outros de acordo com os elétrons que estão neles. You get those electrons spiritually. Esses elétrons que fala, espiritualmente você tem eles. By how much of the living word is residing inside of you. Os seus elétrons dependem, a composição deles depende de quanto da palavra viva você tem habitando dentro de você. This is electrons. Aqui temos os elétrons. Because it's spiritual. Porque é espiritual. When you hear from heaven, that's electrons. Quando nós ouvimos dos céus, elétrons. That builds up your spirit. Que edificam o teu espírito. Where your life force is. Aonde está a força da tua vida. Now, if there is darkness inside of you, agora se houver trevas em ti, which comes from unbelief and doubt and fear, essas trevas vêm do medo, da dúvida, da incredulidade, your magnet will not be as strong. O teu imã não será tão forte. And you will attract something that you may not want. E você atrairá algo que você não quer atrair. Are you with me so far? Vocês estão me entendendo? You're designed to attract light. Você foi projetado, designado para atrair a luz. You're designed to attract heaven. Você foi projetado, designado para atrair os céus. But darkness is formed through doubt and unbelief. Mas as trevas são são formadas pela dúvida Wrong e pela thinking. incredulidade, a maneira errada Wrong de pensar, believing. crer da maneira errada. And depending on how much wrong believing you have in your foundation, e dependendo de quanta crença errada você tem, ou quanta maneira errada de crer você tem nos teus fundamentos, will determine what you will attract and what isso you will repel. determinará o que você atrai e o que você repele. How many of you tried to push two positive ends of magnets Já together? tentou juntar dois lados positivos de um imã? They don't attract. Eles não conseguem grudar, eles They repelem, repel. certo? You understand what repel is? Vocês entendem o que é repelir? So if your electromagnetic field is filled with the electrons or God's word, his spiritual power, Então, se o teu campo eletromagnético está cheio dos elétrons de Deus, do poder do Espírito, you're going to attract more of his spiritual power. você atrairá ainda mais do seu poder espiritual. And you'll start connecting with the other body of E Christ. começará a se unir e a se ligar com os outros do corpo de Cristo. And instead of going around in a circle, E ao invés de correr em círculos, you'll start to go around in a spiral. você começará a ascender numa espiral. And those things that used to hold you down, E estas coisas que antes te impediam de se mover, que te paralisavam, those desires you used to have, esses desejos que você tinha antes, what my pastor would call sinful desires, que o meu pastor chamava de desejos pecaminosos, are no longer attracted to you eles não serão mais atraídos a você, because you're spiraling. porque você está girando numa espiral. You're not trying to fight desires by what you had from wrong understanding. Você não está mais tentando lutar contra esses desejos com base nos seus fundamentos errados que te levam a andar em See, círculos. wrong believing has no power. A crença errada, o crer de maneira errada não tem poder algum. Wrong understanding does not produce a spiral, it produces a circle. O entendimento errado não produz uma espiral, mas um círculo vicioso. Maybe that's why it's so easy to see that the church is not producing anything other than what it's produced for the last hundreds of years. Talvez por isso seja fácil de ver agora, porque a igreja está produzindo o que está produzindo por tantos e tantos anos, indo a lugar algum. Because of the wrong foundation, wrong believing. Por causa dos fundamentos errados, das crenças erradas. Are you with me? Vocês estão me entendendo?
Now let's look at some more. How many want some more electrons? Quem quer mais? Não sei se é elétrons, eu falei direito. Quem quer mais? Dos bons de Deus. More electrons. Mais elétrons de Deus. More Holy Ghost. Mais Espírito Santo. Okay, João. in the same chapter of John, No mesmo capítulo de João, verse 31. João 12:31. 12:31. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. The ruler of what world? O príncipe de que mundo? The ruler of the O- world Jesus was in at O that time. príncipe do mundo em que Jesus estava naquela época. Satan was the ruler of that world. Satanás era o príncipe, o He governador kept everything daquele going mundo. around in a E circle. ele mantinha tudo naquele He círculo kept man's vicioso. darkness and minds in darkness. Ele mantinha as mentes em trevas. It was only the prophets before Jesus came that would break through heaven and release that power on Antes earth. de Jesus chegar, aparecer aqui, apenas os profetas conseguiam penetrar aquela barreira. It was always revelation that broke the world system. A revelação sempre foi aquilo que rompia com os sistemas do mundo. It's always revelation that breaks you into another dimension. É sempre a revelação que te faz romper para uma nova dimensão. Revelation is not designed for you to build another church. A revelação não foi projetada para que você pudesse construir outra igreja. If you look back in history and see how all these denominations started throughout the earth, Se você estudar a história de como iniciaram, como começaram as denominações por toda a terra, many of these great men of God would receive amazing revelations from heaven. muitos destes grandes homens de Deus que receberam incríveis revelações dos céus, And instead of using that revelation to change the world, mas ao invés de usar essa revelação para transformar o mundo, it ended up becoming a denomination because people were lazy and didn't want to have their own revelation. acabaram se tornando uma denominação porque as pessoas eram preguiçosas e não queriam buscar suas próprias revelações. You need to say that again. They should be jumping up and down. Say it Vocês again. deviam- Come on, vocês come deviam on. estar pulando. Deixa eu tentar repetir isso. Acabaram se tornando doutrinas porque as pessoas preguiçosas não foram atrás de suas próprias revelações, ficaram na revelação do cara. When the Holy Spirit gives you a revelation, Quando o Espírito Santo te dá uma revelação, it's for you to change. é para que você seja transformado. And it's to provoke you to go higher. É para provocar você a ir mais alto. And it's to provoke those people around you to get their own revelation. E para provocar as pessoas ao teu redor a buscarem suas próprias revelações. You see, denominations get started because people are As lazy. denominações começam porque as pessoas são preguiçosas. They want the man of God to get the revelation Eles for querem que them. o homem de Deus receba a revelação por eles. Like the Pope, Como o Papa. he talks to God. Ele fala com Deus. No, you talk to Não, God. você fala com Deus. And each time we get more revelation, Cada vez que nós recebemos mais revelação, places around you start to change. os lugares, as coisas ao nosso redor começam a ser transformadas. Because the electromagnetic field that you're creating inside of you Porque o teu campo eletromagnético que você vai criando dentro de você is actually faith. é fé. Ela se chama fé. That's what it is. It's faith. É isso que é fé. Because the substance of God is faith. Porque a substância de Deus é fé.
And faith is not to get more of this physical world. E a fé não é você conseguir receber ou pegar mais deste mundo físico, It's to reproduce more of the spiritual world on the physical world. mas é reproduzir mais do mundo espiritual no mundo físico. Did you get that? Você entendeu? Faith is not to get you more of this physical world. Fé não é para você alcançar mais do mundo físico. Faith is designed for you to bring heaven into this world. A fé foi criada para você trazer os céus para este mundo. Because there's nothing stopping you now. Porque nada está te impedindo The agora. world belongs to God O mundo pertence a Deus and His sons. e aos seus filhos. And those who are His sons E aqueles que são seus filhos understand what it takes to please the Father. entendem o que é necessário para agradar ao Pai. Amen? Amém? Jesus says in this verse that if I'm lifted up from the earth, Jesus diz no versículo 32 que se eu for ou quando eu for levantado da terra, He didn't say if I'm lifted up from the world. não diz levantado do mundo. Catch this. Olha isso, pega isso. If I'm lifted up from the earth, Se eu for levantado da terra, the people of the world will see another Christ. o povo do mundo verá outro Cristo. There's a lot of religions lifted up in the world, Muitas religiões são levantadas no mundo, but there's only one Christ that can come off the earth. mas apenas um Cristo pode ser levantado da terra. He was resurrected, Ele foi ressurreto, ele ressuscitou, and the heavens and the earth are His footstool. e os céus e a terra são por estrado dos seus pés. And you are seated with Him in heavenly places E if you você- are His son. Por ser filho, está assentado com ele em lugares celestiais. The world system is designed to change your mentality, O sistema do mundo foi feito para not to make you a slave to it. não mudar a sua The mentalidade. world system's designed to change your mentality. O sistema do mundo quer mudar a sua mentalidade, Because it is not evil, porque não é mal what you believe is wrong. aquilo que você crê ser errado. The world is not evil. O mundo não é mal, maligno, mal. What you believe is evil. O que você crê é mal, maligno. Because you don't believe that Jesus took the world back to His Father. Porque você não crê que Jesus veio e tomou o mundo e o devolveu ao Pai. You still believe you have to fight the world Você ainda crê que precisa lutar e brigar com o mundo, instead of understanding that your foundation is strong enough to live in it and not be of it. ao invés de crer que teu fundamento, a tua fundação é forte o suficiente para você viver nele sem ser dele. You see, the world is formed by what is called a consciousness. O mundo é formado pelo que eu chamo de consciência. Consciousness is what you believe. A consciência é aquilo que você crê. The collective consciousness of this A world consciência coletiva do mundo believes that's a window, this is a floor, that's a Crê. wall. crê que isso é uma janela, que isso é um chão, que isso é uma parede. Believes that what you are sitting on is solid. Crê que onde você está se sentando aí, isso é um negócio sólido. But in the spirit realm, that's all empty space because it's produced by atoms. Mas na dimensão do espírito, isso é tudo criado por espaço vazio, porque são átomos. You didn't know that you were a spirit being, did you? Você não sabia que você era um ser espiritual, sabia? You see, your physical body O teu corpo físico is comprised of these atoms. é feito destes átomos. And the collective consciousness of the world has created all of these things that we believe is real. E a consciência coletiva deste mundo
crê nessas coisas que nós dizemos que são reais, you're not designed to change the collective consciousness. você não foi criado para mudar a consciência coletiva. You're designed to understand your purpose. Você foi criado para compreender o seu propósito. Your purpose will show you the reality of this world. O teu propósito te mostrará qual é a realidade deste mundo. You won't have to learn it from someone else. Você não vai ter de aprender com outra pessoa. You just have to know why you are here. Você tão somente precisa saber por que está aqui. You have to know your purpose. Você precisa conhecer o teu propósito. You have to understand that every tool necessary for you to achieve your goal Precisa entender que todas as ferramentas necessárias para que você alcance o teu objetivo resides inside your spirit. já estão dentro do teu espírito. You have to connect your spirit back to the Father. Você precisa religar o teu espírito ao Pai. That's what we do in places like this. É isso que nós fazemos em lugares como este. Worship connects us back to our Heavenly Father. A adoração nos liga ao Pai Celestial. Thanksgiving connects us back to our Heavenly Father. Ações de graça nos liga ao Pai. Studying His Word, O estudo da sua palavra, spending time in His presence. passando tempo na sua presença. The Lord sends angels to help you. O Senhor envia anjos para te ajudar. But you will find very soon Mas em breve você descobrirá that many of the things that you believed que muitas das coisas que você acreditava have pulled a veil over your spiritual eyes. fizeram com que viesse um véu sobre os teus olhos espirituais. God cannot do anything about that. Deus não pode fazer nada a respeito disso. You have to remove that É veil. você quem tem de remover este véu. You have to remove that É veil. você quem precisa remover este véu. By challenging what you believe with the words of Jesus. Ao desafiar aquilo que você crê com as palavras de Jesus. Now here's the first thing you need to remember. E olha aqui a primeira coisa que você precisa se lembrar. In John 6:63, Em João 6, Jesus 63, says, Jesus diz: it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. João 6,63, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. There's a difference between physical words and spiritual words. Há uma diferença entre palavras espirituais e palavras físicas. All words are containers. Todas as palavras são como containers, como vasilhas, como potes, They either come from the spirit or they come from the flesh. que ou vêm da carne ou vêm do espírito. Those that come from the flesh profit nothing. As que vêm da carne não servem para nada. Everything that Jesus speaks is directly to your spirit. Tudo que Jesus disse é diretamente para o teu espírito. That means you can't understand it with your soul or your mind. Isso significa que não se pode compreender com a sua alma ou com a sua mente. Your spirit has to be in control to understand what Jesus says. É o teu espírito que precisa estar no controle para compreender o que Jesus diz. That's part of the challenge to understand your foundation. Este é parte do desafio para compreendermos os fundamentos. When you read the words of Jesus, are they changing you from the inside out? Quando lemos as palavras de Jesus, elas estão nos transformando de dentro para fora? Okay, everybody stand up. Todo mundo de pé. Stand up. De pé. Turn around. Faz assim, vira. Just spin around one Começa time. a virar assim no seu lugar. Dá a volta. Stretch. Agora, estica, Just espreguiça. There you go. We're going to get this physical body relaxed. Vamos relaxar esse corpo We're going to get the físico. oxygen flowing. Vamos lá, circulando com oxigênio. There you go. Isso, muito There bom. you go. Ótimo. Touch your neighbor and say you're looking better than you first did. Dá um toque no seu vizinho, diz: você está mais bonito agora do que antes. All right, that's good.
Muito bom, That's muito good. bom. How many are ready for some more? Quantos estão prontos para receber You ready for mais? some more? Estão prontos para mais? Okay, here we Ótimo, go. vamos lá. Here we go. Vamos lá. Okay, that was an introduction. Ok, acabamos a introdução. Agora, In John, the 3rd chapter, capítulo 3 de João, we're going to see we're going to understand a very important conversation Jesus had with Nicodemus. vamos compreender uma conversa muito importante que Jesus teve com Nicodemos. Because this is the starting point. Porque este é o ponto de partida. This is what separates the spiritual person from the soulish person, as Paul says. Isso é o que separa a pessoa espiritual da pessoa carnal, como diz, ou almática, como diz Paulo. In chapter 3, verse 1, there was a man named Nicodemus, a ruler of the Jews. João 3:1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. He came to Jesus by night and said, Rabbi, we know that you're a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus said, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. E Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Now you remember that Jesus only had one message while he walked the earth. Você se lembra que Jesus tinha apenas uma mensagem enquanto ele esteve aqui na terra. He said, Seek first the kingdom of God. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Not second, not third, seek first the kingdom of Não God. segundo, não terceiro, buscai primeiro o reino de Deus. So if that was the most important message Jesus spoke, Então, se esta foi a mensagem mais importante pregada por Jesus, then it makes sense that he's explaining what that means to Nicodemus. faz sentido ele explicar o que isso significa para Nicodemos? You see, Jesus was sent to fulfill the law. Veja bem, porque Jesus foi enviado para cumprir a lei. He was sent to the people of Israel. Ele foi enviado ao povo de Israel. But it was necessary for him to fulfill the prophecy, Mas era necessário que ele cumprisse a profecia, which included removing the ruler of this world o que incluía remover o príncipe deste mundo and returning God as the Holy Spirit for all men. e devolver a Deus pelo Espírito Santo a todos os homens. Because in completing his prophetic assignment, Porque ao cumprir o seu desígnio, sua tarefa profética, he condemned Satan forever. ele condenou Satanás para sempre. See, the law was not designed to bring men to God. O desígnio da lei não era levar os homens a Deus. The law was designed to capture Satan. O desígnio da lei era capturar a Satanás. Because the law says you cannot put an innocent man to death. Porque a lei diz que não se pode matar um homem inocente. What did Satan do? O que Satanás fez? He committed the sin that condemned him forever. Ele cometeu o pecado que o condenou para sempre. Are you getting it? Vocês estão entendendo? That's why the old covenant had to go away. Por isso a velha aliança, a antiga aliança teve de ser It removida. did what it was designed to do. Ela fez aquilo para o qual foi Remove designada. mankind's adversary for eternity. Ela retirou o adversário da humanidade para toda a eternidade And to return the kingdom back to the earth. e devolveu o reino à terra. The Bible is about Christ, not about Israel. A Bíblia não é a respeito de Israel, é a respeito de Cristo. You getting it? Vocês estão entendendo? This book is all about Jesus. Este livro é inteiro a respeito de Jesus. It's not about Israel. Não é sobre Israel. Don't ever be confused. Não se confunda.
The kingdom of God is why Nicodemus was seeing all the miracles that he was asking Jesus about. Nicodemos estava vendo todos aqueles milagres por causa do reino de Deus. Deles ele perguntou a Jesus. Because those who enter into God's kingdom Porque aqueles que entram no reino de Deus are the sign and the wonder. são os sinais e as maravilhas. You don't look for them anymore. Você não está mais procurando por sinais. You are the sign and the Você wonder. é o sinal e a maravilha. That's why it's the most important message for the church. É por isso que essa é a mensagem mais importante para a It's igreja. the most important message to change your consciousness. É a mensagem mais importante para mudar a tua consciência. It's the most important understanding to change your world. É o entendimento mais importante para mudar o teu mundo. Everything is the kingdom of God Tudo que é o reino de Deus. because Jesus keeps everything alive. Porque Jesus mantém tudo vivo. Jesus keeps everything alive. Ele mantém tudo vivo. Keep your finger here and turn over to Colossians. Deixa o seu dedinho aí e abre em Colossenses. Colossenses. Hallelujah. Aleluia. Chapter 1, Capítulo 1 de Colossenses. verse 15. Versículo 15. He, Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. For by him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Say all things. Diga todas as coisas. All things. Diga tudo. Created by him, for him, and through him. Foi criado por ele, para ele e por meio dele. And he is before all things, and in him all things consist. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. There's not anything that Christ isn't. Não há nada que Cristo não seja. And the reason you can't see it E o motivo pelo qual você não consegue ver is because you think you're a thing. You think you're a thing. You think you are a thing. porque você acha que você é uma coisa. You're not a thing. Você não é uma coisa. You're a spirit Você é um espírito connected to the Father. ligado ao Pai. This is a thing. Isso é uma coisa. That's a thing. Isso é uma coisa. You're a spirit. Você é espírito. You were created by him, Você foi criado por for ele, him, para ele through e him. através dele. The reason you see things O motivo pelo qual você vê coisas is because you're not looking through him. é porque você não está olhando através dele. You're thinking about him. Você pensa a respeito dele. You have an image of him, Você tem uma imagem a respeito dele. but you're not connected in him. Mas você não está ligado You don't see yourself dentro connected in dele. him. Você não se vê ligado dentro dele. You're not separate from him. Você não está separado dele. Touch your neighbor. Toca no seu vizinho. That neighbor is in him. Esse seu vizinho está em Cristo. You're in him. Você está em Cristo. Differences are created because of wrong believing. As diferenças são criadas por causa de crenças erradas. You see, religion always needs an enemy. A religião sempre precisa de um inimigo. They must have something to fight against. Precisa ter alguma coisa para lutar contra. They must have division. Precisa haver divisão. That's the old world system that Jesus destroyed. Esse é o sistema antigo que Jesus destruiu. You see, if you're conditioned to believe that you're separate, Se você separate, está condicionado a pensar que você é separado, then you're not
connected to him Então você não está ligado a Ele. mentally. Mentalmente, Spiritually, you're still connected. espiritualmente você ainda está ligado. But what you believe is here Mas o que você crê está aqui, until it comes from here. até que venha para cá, Your spirit. teu espírito. You see, we all are born into the condition of this world. Todos nascemos na condição deste mundo That's been passed down for generations and generations and que generations. veio sendo passada de geração em geração em geração. This people believes like the people before them, like the people before them, like the people before them. Esse povo crê como o povo anterior, que crê como o povo anterior, que crê como a geração anterior, que crê como a geração anterior. But God is waiting for a people Mas Deus está esperando por um povo that challenge those beliefs que venha desafiar and aquelas live crenças from revelation, e que venha a viver a partir da revelação not from history. e não a partir da história. Revelation connects you to his kingdom. A revelação te liga ao reino de Deus. That's why it was so hard for Nicodemus to understand what Jesus was talking about. For many who? People? Por isso foi tão difícil Nicodemos He couldn't entender. understand what Nicodemus couldn't understand Jesus. Nicodemos não pôde entender a Jesus. He says, born again, Ele disse, nascido de novo? what does that O mean? que significa isso? You see, his mind was connected to this world. Porque a mente dele estava ligada a este mundo. He says, how do I enter again into my mother's womb? Ele diz, como é que eu posso entrar na barriga da minha mãe de novo? No, Jesus said, unless you're born of the water and the Spirit, Mas Jesus diz, em verdade, se você não nascer da água e do Espírito, you cannot enter the kingdom of God. você não pode entrar no reino de Deus. The water and the Spirit. A água e o Espírito. Last night, Anna was talking about the water. Ontem à noite a Ana falou sobre as águas. The earth was water A terra era água, before it was anything else. antes de ser qualquer outra coisa. You're 70% water. Você é 70% água. Who's the living water? Quem é a água viva? Born of Jesus Nascido de Jesus. means your water needs to be reborn Significa que as tuas águas precisam nascer de novo. with His Spirit. Com o seu Espírito. You remember Genesis 1:3? Você se lembra de Gênesis 1:3? Put your finger there in John and go to Genesis 1. Deixa o teu dedinho aí em João e abre lá em Gênesis 1. Verse 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Verse 3, God said, let there be light, and there was light. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Let there be light. Haja luz. I think Anna has been speaking about light today. I see light in here. Acho que a Ana falou sobre luz hoje, porque há luz aqui. Is there light in here? Há luz aqui. When God spoke light, Quando Deus disse luz, falou luz, the Spirit and the waters produced. o Espírito e as águas produziram. What did they produce? O que eles produziram? Life. Vida. Life. Vida. God's kingdom. O reino de Deus. Abundance. Abundância. Genesis is the beginning. Gênesis é o princípio. Your rebirth is your Genesis. O teu novo nascimento é o teu Gênesis. The earth is now filled with the knowledge of God's glory. A
terra está agora cheia do conhecimento da glória de Deus. But your knowledge needs to change. Mas o teu conhecimento precisa mudar. You need to connect with the knowledge of His glory. Você precisa se ligar com o conhecimento da sua The glória. knowledge of His glory gives you O understanding, conhecimento da sua glória te dá entendimento, gives you wisdom te dá sabedoria, to know that you need the light of God, para saber que você precisa da luz de Deus, which creates your rebirth. que cria o teu novo nascimento. When Jesus was speaking to Nicodemus, Enquanto Jesus falava com Nicodemos, He was and is the kingdom of God. ele era e é o reino de Deus. That's why the signs and wonders were being observed from the outside by these people. Por isso, sinais e maravilhas eram observados por essas pessoas. Wherever He went, signs and wonders followed. Aonde ele ia, sinais e maravilhas o seguiam. The kingdom of God produces supernatural results. O reino de Deus produz resultados sobrenaturais. This rebirth is supernatural. Este novo nascimento é sobrenatural. It doesn't happen by me waving my hands over you. Não acontece porque eu abano ou aceno as minhas It mãos. doesn't happen by you quoting scriptures. Não acontece porque você cita as escrituras. It's a supernatural experience designed for those who want to know Christ. É uma experiência sobrenatural designada para aqueles que desejam conhecer a Cristo. Christ says that He is all things. Cristo diz que Ele é todas as coisas. He is the light. Ele é a luz. He is the living water. Ele é águas He is vivas. the Spirit of God. Ele é o Espírito He's de Deus. connected to every Ele spirit. está ligado a todos os And He's espíritos. capable of opening your eyes to see Him. E Ele é capaz de abrir os teus olhos para vê-lo. When you see Him, you are in the kingdom. Quando você puder vê-lo, você entrou no reino. When you see Him, everything that you used to think was life Quando você puder vê-lo, tudo aquilo que você antes pensava ser vida starts to change. começará a mudar. And then you can start living in the kingdom, E então você poderá começar a viver no reino. which means changing the way you think. O que significará mudar a maneira que você pensa. That's why Jesus, wherever He went, He said, repent and receive the kingdom of God. Por isso, todos os lugares que Jesus ia, Ele dizia, arrependei-vos. The word repent means to change the way you think. A palavra arrepender significa mudar a maneira de pensar. Your consciousness prevents you from seeing what's standing right in front of you. A tua consciência te impede de ver aquilo que está bem na tua frente. Jesus was born supernaturally on the planet. Would you agree? Jesus nasceu sobrenaturalmente nesse planeta, concorda? He was born through a virgin. Nasceu através de uma virgem. He made a way for each one of us Ele fez um caminho para cada um de nós, to be born into His kingdom para que cada um de nós pudéssemos nascer no seu reino, through His living water, por meio de suas águas vivas, through His Spirit. por meio do seu espírito. So Jesus used the physical womb of Mary to be born into the earth, Então Jesus usa o ventre físico de Maria para nascer na terra. we use the spiritual womb of Jesus E nós usamos o ventre espiritual de Jesus to be born into His kingdom. para nascermos no seu reino. You see that picture? Você consegue imaginar isso? You understand that picture? Está entendendo isso? Everything we knew of Jesus of Galilee Tudo que nós conhecemos a respeito de Jesus da Galileia was a picture of Him creating the womb
for all men to be birthed into his kingdom. Foi como uma ilustração, como uma maneira de nós compreendermos ele formando o útero para que nós pudéssemos entrar no reino. He had to sacrifice his physical body Ele teve de sacrificar o seu corpo físico to produce a spiritual womb for us to be born into his kingdom. para produzir um ventre espiritual para que nós pudéssemos nascer no reino. You are a spirit being. Você é um ser The espiritual. kingdom of God does not come with physical observation. O reino de Deus não vem por meio de observações físicas. It comes from spiritual understanding. Vem pelo entendimento espiritual. Which means we have to challenge what we have been taught. O que significa que nós precisamos desafiar aquilo que temos aprendido. Salvation and being born again are two different A things. salvação e o novo nascimento são duas coisas diferentes. Two different entirely things. Duas coisas completamente diferentes. Paul is the most prolific, he writes the most about salvation than any other person in the scriptures. Paulo é o autor que mais escreve sobre a salvação em toda a palavra. He talks about salvation because he's understood it. Ele fala sobre a salvação porque ele a compreendia. He understood it better than anyone else. Ele a compreendia mais do que qualquer outra pessoa. And he explains it in several places. E ele explica em vários lugares. Gálatas. If you look in Ephesians chapter 2, Efésios capítulo 2, verse 8. versículo 8. This is Paul writing. Aqui Paulo está He escrevendo. says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. The reason this is a very popular scripture Este texto é muito popular. is because it doesn't require too much effort on your part. Isto é porque não demanda muito esforço da nossa parte. Because what people say they believe today O que as pessoas dizem que creem hoje will change tomorrow. mudará o amanhã. That's why faith is different than what you believe. É por isso que fé é diferente do que aquilo que você tem crido. You see, your belief changes when you are